Fala o Senhor para os irmãos. Amém. Livro do profeta Samuel, aleluia, capítulo 23. Versos número 11 em diante. 2 Samuel, capítulo 23, verso 11 em diante. Todos encontraram? Amém. Louvado seja Deus. Essa noite é um culto profético e Deus vai alcançar a sua casa, a sua família, o seu ente querido. Deus há de mudar a situação, amém? Se você crê, Deus pode fazer isso. Todo mundo achou? Amém. Vai dizer assim: e depois dele, Sama, filho de Agé, Guararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Este, porém, se pôs no meio da plantação e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Ó Deus, nessa noite nós glorificamos ao Senhor mais uma vez. Enquanto eu falo nessa noite, fica à vontade, Senhor, porque a palavra é do Senhor. É o Senhor que determina o que há de ser feito e o que há de acontecer. Portanto, nessa noite, como um servo aqui, Senhor, coloco a minha vida à tua disposição, Pai. Enquanto eu falo, traz sabedoria, traz entendimento, traz a unção do teu Espírito nessa noite. Fica à vontade no nosso meio. Que toda rejeição à tua palavra, tudo aquilo que é oposto à tua palavra, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. E fala conosco da tua glória, da tua honra, em nome do Senhor Jesus. Irmãos e amigos dessa noite, o texto que nós lemos nessa noite e recitamos, ele traz a história linda, brilhante, que ela começa a trazer a história de um dos valentes de Davi. Homens que Deus chamou para auxiliar Davi no seu tempo em que ele estava servindo a Saul. A Bíblia vai dizer que o reinado de Saul estava em decadência, sofrendo dificuldades, sofrendo muitos baques espirituais, e o rei começou a recuar nas batalhas. E quando você recua na batalha, o inimigo se fortalece, porque ele percebe de longe a sua fraqueza. O inimigo, ele não desanima. O inimigo, ele não para de atacar em momento algum. E a Bíblia vai dizer que ao ser confrontado, ao ser afrontado pelo gigante, o rei não teve coragem de enfrentá-lo. Então ele permitiu que ele colocou o seu reino à disposição de alguém que pudesse enfrentar aquele gigante, oferecendo recompensa. E de repente aparece Davi e luta contra o gigante, não pela recompensa, não pela filha do rei, mas simplesmente por honrar o nome do Senhor, que naquela ocasião, quem estava sendo envergonhado era o nome do Senhor. Ele se dispôs, enfrentou o gigante, venceu a Golias e conquistou o respeito do rei Saul. Mas com o passar do tempo, isso não foi bom para ele, porque o rei começou a perceber as virtudes de Davi, as qualidades de Davi, os pontos fortes de Davi. E um dos pontos fortes de Davi era a coragem. E ele começa a perseguir Davi, começa a criar ciladas,
emboscadas a fim de destruir Davi. Mas a Bíblia vai dizer que Davi se conduzia com prudência e o Senhor era com ele. Por essa razão Davi vencia as batalhas. Mas com a decadência de Saul, com a fraqueza de Saul e com a sua ignorância e insistência em destruir Davi, Davi começou a crescer. Davi começou a se fortalecer. E a Bíblia vai dizer que homens amargurados de espíritos, homens enfraquecidos, homens que estavam largados, angustiados, começaram a seguir Davi na sua fuga contra o rei Saul. E um desses homens que começou a seguir Davi foi Samá, Benaia, Amasa, Eleazar. E ao passar do tempo, com a morte de Saul, Davi ergue o trono e traz consigo homens valentes, homens que a sociedade os ignorava, que a sociedade os desprezavam, não dava nada por eles, mas aqueles homens foram levantados por Deus para ajudar Davi, auxiliar Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi começou a lutar e vencer suas guerras, e aqueles homens começaram a se destacar pela sua coragem. E agora a Bíblia vai dizer que eles começaram a separar os valentes. E entre esses valentes estava Samá, que era filho de Agé, um dos anciãos que, na época do rei Saul, ele servia com conselhos, ele servia com ajuda, servia com auxílio ao rei nas suas escolhas. Hoje, infelizmente, as pessoas mais velhas são desprezados, usam de ditado muito popular e fora, dizendo que conselho fosse bom, não se dava, vendia. Isso é blasfêmia, porque a Bíblia vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. E agora a Bíblia diz que esse jovem, ele estava por perto, o rei tinha um campo de lentilhas, e ali havia muitos trabalhadores que cultivavam, que cuidavam daquele campo do rei. E o interessante é que os filisteus não apareciam quando o povo estava arando a terra. O filisteu não aparecia quando o povo estava colocando a semente. O filisteu não aparecia quando estava regando a terra, regando a semente. O filisteu não aparecia quando estava mexendo e remoendo a terra para a semente espalhar por ali. Eles não apareciam quando a plantação estava começando a crescer. Eles só apareciam quando a plantação estava bonita. É verdade, pai. E a Bíblia diz que eles se aproximaram do campo de lentilhas a fim de tentar tomar do povo de Israel aquilo que pertencia a eles por direito. E a Bíblia vai dizer que os soldados que estavam por ali de Israel saíram correndo, deixaram o campo sozinho. Então a Bíblia diz que esse rapaz valente, filho de Agé, se posicionou no meio da plantação, e dali ele não saiu. Sabe uma coisa? A gente tem que aprender que o que Deus deu para nós é direito. O que Deus deu a você pertence a você. O que Deus deu à sua casa pertence à sua casa. O que Deus deu à sua família pertence à sua família. Não saia do meio da plantação para o inimigo aproximar e tomar o que te pertence. Oh, glória! Ele ficou no meio da plantação, defendendo o que pertencia a ele. E muitas vezes isso acontece conosco todos os dias. O inimigo se aproxima na área conjugal, muitas vezes, tentando bater o pé, tentando tomar aquilo que te pertence.
usando meios para poder tentar tirar aquilo que te pertence. E entenda nessa noite, o inimigo não é atraído porque você está com seu esposo. Não, meu irmão, o inimigo não é atraído porque você é carinhoso. Não, não é nada disso. O inimigo é atraído pela sua fidelidade ao seu esposo, ao seu marido. Isso chama a atenção do inimigo. Por isso que ele vem tentando devastar a sua plantação. Mas nessa noite, se posicione, seja valente, porque Deus é contigo. E a pessoa fica assim: ah, mas eu não tenho nada, eu tenho inveja de mim, eu não tenho nada. Não é porque você tem alguma coisa, não é porque você é alguma coisa. Não, meu irmão. Infelizmente o inimigo é atraído pela sua fidelidade, pela sua sinceridade. Isso atrai o inimigo, sim. Ele vem contra você, mas a Bíblia vai dizer que vindo o inimigo por um caminho, você que ele vai fugir de você. Você tem que resistir, ser valente. Resistir não é correr, resistir não é partir para cima, resistir é manter-se no lugar, como o Samba ficou, manter-se na posição. A Bíblia diz que ele teve 3 qualidades. A primeira, ele não desanimou. Porque enquanto mais você é provado, enquanto mais a situação perdura, enquanto mais tempo passa, a gente vai desanimando. E isso é natural, a pessoa perdendo o foco. Mas nessa noite, mantenha-se firme na posição, seja valente, seja corajoso. Glória a Deus. Não importa como está a situação, como foi cantado aqui nessa noite. Ah, eu já perdi esperança. Para mim não tem mais jeito. Para mim já era. Não jogue a toalha, meu irmão. Não jogue a toalha, meu irmão. Minha irmã, ainda resta a sua fé. Seja forte nessa noite. Glória. Segunda coisa, ele se manteve na posição. Ele não saiu do lugar. Ele sozinho enfrentou, feriu e matou 300 homens com a espada. Nessa noite, mantenha-se no lugar. Ah, aleluia. Mantenha na sua origem. O que é na minha origem? Aonde você foi plantado. Mantenha nas suas origens, da onde você veio. Deus é contigo nessa noite. O que Deus procura em você é coragem. Deus é um culto como esse. Não importa quantas pessoas tem, não importa se a igreja está cheia ou vazia, o Espírito Santo, ele vem numa igreja como essa, vasculha as cadeiras, vasculha as mentes e corações. Ele procura uma qualidade em você que atrai a presença dele. E muitas vezes ele não acha. Mas ainda hoje tem lugar para você. Talvez esse campo de lentilhas pode ser sua vida sentimental. Nada vem dando certo, nada vem funcionando. Mas tem tempo para tudo. Mantenha sua fé viva no Senhor. Mantenha-se de pé nessa noite. Se o inimigo vier, seja valente, seja corajoso, não corra, não desanime, mantenha sua fé. Quando a fraqueza bater, peça a Deus força e coragem, porque Deus vai te dar vitória. Eu não sei como está a sua vida sentimental, como está o seu casamento, mas uma coisa eu sei: se nessa noite você manter-se no meio da plantação, Deus vai operar um grande milagre. Deus vai fazer um grande milagre. Deus vai mudar a história. Deus vai mostrar para os inimigos que ainda tem um valente, que ainda tem alguém de coragem para enfrentar o inimigo. Então, nessa noite, em nome de Jesus, mantenha a sua fé em Cristo e seja valente. Aleluia. A última qualidade de Sama é que ele venceu.
A pessoa muitas vezes olha a quantidade que está na frente. Gideão, contando mais de 30 mil homens, vão vencer essa batalha. O Senhor foi só peneirando. Isso aí, por que, Senhor? Vamos perder a batalha. Vai não. Se eu deixar essa multidão, vai pensar, nós que ganhamos. Não, a batalha é minha. Eu que venço, eu que luto. Vocês não vão pelejar, quem pede sou eu. E nessa noite, enquanto você está aqui, Deus está pelejando lá na sua casa. Enquanto você está aqui, Deus está mudando a história do seu esposo. Deus está entrando na vida do seu marido, da sua esposa, do seu cônjuge. Enquanto está tão difícil, que isso, irmã? Vigia. Deus pode estar indo por teu espírito até aonde ele está. Enquanto está sentado, vendo televisão, está no boteco, o Espírito Santo está movendo na cabeça dele, no psicológico dele, no emocional dele, na mente dele, falando assim: ó, você precisa mudar de vida, você precisa sair dessa vida. O Espírito Santo trabalha enquanto a gente não está vendo, ele está trabalhando, ele está mudando a história, mas você precisa compreender. Fica no meio da plantação, fica na posição, não saia, porque a vitória será sua. Aleluia, glória a Deus. Que é o Senhor. Aleluia. O campo direitinho está aberto. Deus procura aqueles que são fiéis, que são sinceros, que não vão mover o pé por qualquer coisa, por qualquer historinha, por qualquer investida. E eu falo do campo direitinho. Eu lembro de uma moça que eu fui na casa dela, estava orando por explodir a vontade de sair de casa. E eu estava ali conversando, orientando, fazendo campanha em favor dele. O rapaz chegou na casa dela, pediu café. Ela falou: não tem. Ele veio mais tarde, pediu almoço. Também não tem, não fiz. Aí ele veio de tardinha: não tem pão, não tem pão, não comprei. E eu falei para a irmã: se posiciona no meio da plantação, minha irmã. Não tem café, mas vai pro fogão, faz um cafezinho, traz na mesa, pega o pão, passa a manteiga, põe na mesa, para você tomarem café junto. Se vira uma conversa, um diálogo, conversa ali com ele e vai intertindo, rapaz. Não, o almoço não tem comida, então vai lá você no fogão, faz a comida mais rápida, um frango, sei lá, não sei, um bife acebolado, com ovo frito, em cima do arroz, chama ele para poder comer, senta na mesa, almoça ou janta, vai conversando. Aproveita que muitas vezes Deus põe a bênção na sua mão e você acaba jogando por terra. Verdade, Jesus. Depois a culpa é de Deus. Se Deus estivesse comigo, ele tinha ido embora. Se Deus estivesse comigo, ele não tinha falado isso. Se Deus estivesse comigo, isso não está acontecendo. Irmão, Deus vai permitir situações para ver quem é você. Vai permitir situações difíceis para ver como que a irmã, como que o meu irmão vai gerenciar o conflito, como vai sair da situação. E às vezes Deus espera uma forma de você sair, uma forma de administrar a situação, e você faz o contrário que Deus está mandando você fazer. Deus não é culpado por isso, não. Deus quer que você seja corajosa. Crie coragem. Fica na linha de frente. Use o seu escudo. Use a espada. Resista. A Bíblia vai dizer: resistir ao diabo, ele fugirá de você. Fugir, eu falei, não é correr, irmão. Fugir não é partir para cima. Fugir resistir, quer dizer, é segurar firme. Perdão a palavra, eu falei errado. Aprender a resistir. O inimigo virá contra você diversas vezes, mas todas as vezes que ele vier, Deus vai te dar escape. Ele vai entrar com vitória para você. Ele vai entrar na sua casa. Ele vai destruir
que o inimigo veio usar contra você. Porque a Bíblia vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiaremos no Senhor. Sabe por quê? Porque os carros se quebram, os cavalos se encurvam e caem, mas a gente vai estar de pé, fazendo a menção do nome do Senhor. Se você crê na nação, entenda, Deus é contigo. Aleluia, Deus. Não se entregue. Obviamente, aquele jovem se esforçou bastante. A Bíblia diz que um sozinho era capaz de enfrentar o exército inteiro. Mas entenda, não era a força do homem, era o braço do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor operou um grande livramento. Em outras traduções, uma grande vitória. E Deus, nessa noite, mediante a sua oração, mediante o seu clamor, mediante a sua busca, Ele pode operar um grande milagre. A questão é, tem que saber esperar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Aleluia. A hora de Deus não é a nossa hora. Você busca, você clama, você intercede. É o seu tempo. O tempo de Deus, Ele decide. Aleluia. Glória. Antes de ontem, alguém me ligou e falou: pastor, eu desanimei. E por que, irmão? Eu estou orando, jejuando, buscando, consagrando, indo para o monte, e nada de Deus resolver minha vida conjugal. Meu esposo mudou, saiu de casa há mais de 5 meses. E eu falei para ela: irmã, você fez a sua parte. Há tempo para todas as coisas. Você buscou, você consagrou, você santificou, você invocou a porta, a graça de Deus. Você bateu na porta muitas vezes. Deus não abriu ainda, mas Ele vai abrir e te responder. Só que, será que Ele não vai deixar de abençoar ela? Não, porque Deus é misericordioso. E eu falei com ela: não se entregue, espere mais um pouquinho. Fica no meio da plantação. Se posicione. Mantenha firmeza. Buscou tanto a Deus agora, e a gente costuma perder a bênção quando está quase chegando. Mas fiel é aquele que fez a promessa. Segura firme, irmão. Segura firme, irmão. Não importa como está a circunstância. Não importa que ponto chegou, não importa como está a situação, o que importa é o que Deus vai fazer, o que importa é como Deus vai mudar. Porque os seus olhos não tem como acontecer. Olhando pelos seus olhos, não há como ver mudança, como ver transformação, como ver regeneração, como ver saída. Mas Deus tem meios eficientes, infalíveis, impactantes de mudar qualquer situação, porque Ele é Senhor, conhecedor de todas as coisas. Não há nada impossível para Deus. Deus pode tudo. A questão é até onde você aguenta, até onde você suporta. Ah, Diabo, eu estou sem fé. Desce em fé. Estou desanimado, busca ânimo no Senhor. Eu estou meio que enfraquecido. Então faça como Davi, se renove no Senhor, porque a vitória está a caminho. Você não pode perder a bênção. Não importa quantos anos, Deus vai trazer a sua resposta. Mas permaneça na oração e fica no meio da plantação. Não arrede o pé, porque Deus é contigo. Que o Espírito do Senhor fale mais no seu coração. Fique de pé essa noite, vamos orar ao Senhor. Põe nas mãos do Senhor a sua família. Põe nas mãos do Senhor a sua casa. Põe nas mãos do Senhor a sua situação.
Porque a palavra foi entregada nessa noite. E ela não voltará vazia. Deus não começa fora. Aleluia. Coloque a sua oração na mão do Senhor nessa noite. Talvez o seu filho, talvez o seu esposo, talvez a sua filha, talvez o seu genro, talvez a sua neta, o ente querido, não importa. O campo que ele dias tem que ser defendido, porque a Bíblia vai dizer que aqueles homens de Davi, eles davam a sua vida pelo seu Deus, pelo seu rei e pelo seu povo. Deus nessa noite quer saber o seu grau de coragem e intimidade com Deus. Ele vai fazer acontecer, mas Ele quer ver o seu esforço, quer ver a tua entrega nessa noite, porque Ele pode mudar a situação. Ó Deus querido e amado, essa noite eu quero colocar nas suas mãos uma vez mais o teu povo que aqui se encontra comigo. Ó Deus, vai colocando nas suas mãos nessa noite cada um que entrou por essas portas. Eu não sei como meu irmão e minha irmã entrou por essas portas, mas